puxar da onde? Hein, Bruno? Começa da onde? Messias. De lá pra cá? Isso. Todo mundo ok? Câmeras aí ok? Ok? Vamos à coletiva do técnico Renato Paiva. E eu pergunto a você, Paiva, com essa dose de emoção, responsabilidade, como é que você analisou o comportamento do seu time nesse jogo? Boa noite. Nota máxima. Acho que, primeiro, dar uma palavra ao Santos, que é um digno vencido na eliminatória. O Odair, bom trabalho e os seus jogadores. Depois, acho que somando os dois jogos, acho que somos uns justos vencedores desta eliminatória. Pelo que fizemos em Vila Belmiro, hoje não fizemos um jogo tão espetacular, o jogo estava travado, talvez pelo receio das duas equipas em arriscar um pouco mais que o costume, porque estava aqui uma decisão. E depois valorizar a crença, o espírito, a abnegação, o sacrifício, o profissionalismo dos meus jogadores, onde tudo nos aconteceu no jogo, de facto. Estamos numa fase em que nos acontece tudo, e desde substituições forçadas, duas em tempos diferentes, o que depois me condiciona para a última substituição. Eu tenho que a levar mais para a frente, porque era a última paragem, e se eu substituo alguém a 15 minutos do fim, alguém se lesiona, ficamos com um a menos. Portanto, até nisso ficámos condicionados para mexer na equipa. Sofrer o golo quase no fim, quando eu acho que tivemos oportunidades para fechar o jogo, outra vez. E depois até na situação do penalti, que é decisivo para nós, e o Ademir não converte, e vamos outra vez para a lotaria das emoções. Passou-me para a cabeça, de facto, nesse momento, que seria uma crueldade do tamanho gigantesco se nós não passássemos esta eliminatória. Repito, não fazendo um bom jogo hoje, mas fizemos um belo jogo na Vila Belmiro e acho que somos uns justos vencedores. Parabéns aos meus jogadores, parabéns pela crença, parabéns pelo espírito que tiveram, porque não é fácil uma equipa estar quase a ganhar e no 2 minutos do fim sofrer um golo e leva o jogo para os penaltis. Isso pode ser um plus muito grande emocional para o Santos e um desgaste emocional muito grande para nós, e nós conseguimos dar uma resposta a isso. Enaltecer o apoio que eu pedi do estádio, porque de facto foram 90 minutos a puxar pela equipa. Eu acho que isso é muito importante. Quando essa força, mesmo nos tais momentos em que a equipa não consegue responder, ou por falta de qualidade no seu jogo, ou porque o adversário é melhor, eles estiveram presentes hoje, ajudaram-nos bastante e portanto acho que estamos todos felizes. Você já falou grande parte dos detalhes, até que a gente gostaria de perguntar, mas sobre o jogo em si, a ansiedade para dar o último passe ou para finalizar levou o time a sofrer um pouco com o resultado, porque o jogo foi muito igual no primeiro tempo, mas um jogo que o Bahia foi superior no segundo. Tem um lance que é emblemático, que é aquela arrancada do Ademir, que ele poderia passar para o Cauli ou para o Everaldo e poderia ter saído o segundo gol, e ali mataria, como a gente diz, né? Fechava o caixão. E aí a ansiedade bateu, tudo bem, ele selecionou bater, mas acabou perdendo. A ansiedade tem atrapalhado o Bahia, que está criando, mas na hora de definir não define, ou na hora de encaixar o último passe não encaixa? Olá, Barona. Não, é um bocadinho também os fantasmas de outros jogos, não é? Vou relembrar o último jogo. Os fantasmas do últimos jogos em que jogas e não marcas golos, e depois o adversário acaba por te penalizar fazendo menos que nós, na minha opinião. E isso também pesa no emocional dos jogadores. Mesmo não jogando bem na primeira parte, as duas grandes oportunidades são nossas, e depois na segunda parte, mesmo eu estou-me a rir porque de facto há coisas que às vezes não têm explicação. Mesmo no nosso golo, o Ademir tem a baliza, o golo aberto, é uma grande defesa de facto, mas tinha todas as condições para fazer logo ali o golo, ainda tivemos de sofrer mais um bocado e o Cauli fazer aquele remate. Portanto,
é um bocadinho isso, a ansiedade, os jogadores sentirem que jogam para mais e os resultados não chegam, é normal. E hoje a ansiedade aumentava porque era um jogo a eliminar. E isso de facto também pesa um bocadinho no jogo, mas pronto, acabou por correr bem e eu acho que é merecidíssimo. Boa noite, professor. Parabéns pela classificação. Eu quero fazer 2 perguntas em uma. A primeira, quando o Jacaré machuca e o Cicinho vai para o aquecimento, alguns atrás do banco começam a vaiar o Cicinho e tal. E quando o Cicinho entra, a primeira dividida que ele ganha, a torcida joga para cima. Parece que ele ganha confiança no jogo. Queria que você falasse a respeito da volta do Cicinho no jogo de hoje. E na final do Campeonato Baiano, quando o torcedor do Bahia lotou a Arena Fonte Nova, você falou a respeito da presença do torcedor, da torcida que ganha jogo, e depois voltou a falar sobre o Flamengo. Eu queria que o senhor falasse também a respeito da torcida de hoje, que mesmo quando tomou o gol, acreditou e jogou junto até o final das cobranças. Não, sobre isso já tinha dito, enaltecer de facto o apoio e a ajuda que a maior parte da torcida, porque tu nunca vais ser unânime, e num estádio com muita gente há de sempre haver alguém contra, alguém que não goste, alguém que insulte, há de haver sempre isso. É o futebol, a emoção do futebol. A mim cabe-me colocar a jogar e trabalhar durante a semana os meus jogadores para que eles tenham este tipo de respostas. Eu não tinha dúvidas nenhumas que o Cicinho ia dar uma boa resposta, porque de facto ele tem vindo a treinar muito bem, só não joga porque de facto o rendimento do Jacaré tem sido muito alto. Portanto, não me surpreende, o Cicinho não é um menino, não é um jovem, é um jogador com uma carreira atrás de si e uma carreira feita também na Europa. Portanto, eu sou treinador dele, conheço as qualidades dele, conheço a capacidade dele, ele também sabe, e ele sabe que está a trabalhar bem, ele sabe, e é isso que eu quero, para que depois, exatamente nestes momentos, ele possa dar a resposta que deu. Se as pessoas insultam ou não insultam, gostam ou não gostam, uma coisa eu tenho a certeza, e vou pegar nessa coisa que tu disseste que é fundamental. Não tenho dúvidas nenhumas, que se a torcida, quando o jogo está a decorrer, nos apoiar os jogadores, se apoiar os jogadores nos 90 minutos em que a bola rola, é muito mais fácil para os jogadores, estaremos muito mais perto de ter sucesso. Agora, se os jogadores estão a jogar em sua casa e a torcida vaia e a torcida xinga os nossos jogadores, é algo, pode ser cultural, que eu não consigo perceber. Eu não consigo perceber como é que se apoia alguém que a gente quer, porque o torcedor daquilo que mais ama é o Bahia Clube. Se quer o bem para o Bahia, apoie durante o jogo. Pois já disse, no intervalo, no fim, manifeste-se, tem esse direito. Mas durante, faça o que fez com o Cicinho. Porque eu percebo a desconfiança que havia. O Cicinho entrou, a torcida apoiou o Cicinho e isso também ajudou o Cicinho. Porque ele, de facto, de confiança não tem, porque não tem jogado muito. Se formos todos juntos, no mesmo sentido, fantástico. Depois no fim cobrem, ok, pronto, no fim cobrem, mas durante que a gente viaje todos juntos, que é muito importante, isso em especial para os jogadores, porque não é fácil jogar futebol a este nível, com esta dificuldade e ainda saber que estás a jogar no conforto da tua casa e ainda teres os teus contra ti, não consigo perceber isso. Mister, você acabou de dizer no início da coletiva que a equipe não fez um bom jogo, né? Você entende que o Bahia não fez um grande jogo para vencer nos 90. E eu vou fazer uma pergunta similar à que eu fiz em outra oportunidade para você. Como corrigir os problemas lá atrás? O Bahia novamente levou o gol hoje, um gol que poderia custar a não classificação do time. 3 zagueiros, Vitor Hugo não sobe na bola e o Bahia leva o gol de cabeça. Como corrigir essa questão do Bahia praticamente levar gols em todos os jogos? Pouquíssimos jogos o Bahia não levou gol na temporada. Trabalhando, quer dizer, temos que trabalhar, e hoje foi de bola parada, porque de facto em jogo jogado, não sei que grande oportunidade teve o Santos durante o jogo, e vou voltar outra vez ao jogo do Internacional. Eu queria deixar esta nota, porque acho que é uma nota importante. Nós somos a 6ª equipa do campeonato menos finalizações concede, a 6ª, há 14 equipas que concedem mais finalizações. Portanto, não podemos dizer que o Bahia defende mal, porque isto seria um problema coletivo. Se nos chegassem à área e finalizassem um monte de vezes, seria um problema defensivo coletivo. Temos que acertar os problemas individuais. Há um problema individual hoje no golo, outra vez. No outro dia houve um problema na barreira que abriu. Problema individual.
Portanto, nós temos que corrigir isso, não há dúvida, e só com trabalho, não há outra forma. Agora, o processo em si, defensivo, acaba por estar consistente, mas depois, nas poucas oportunidades, hoje bola parada, com o Flamengo bola parada, temos que corrigir isto, melhorar os jogadores no treino, não consigo explicar de outra forma. E digo-lhe, obviamente estou preocupado porque sofremos muitos golos, mas estaria ainda mais preocupado se de facto o volume ofensivo adversário fosse de criar oportunidades atrás de oportunidades, e não é. Portanto, continuar a insistir neste trabalho, continuar a trabalhar em função de consentir menos gol. Hoje, quase nada, praticamente nada, e num escanteio, gol deles. Temos de trabalhar, não há outra, eu não conheço outra forma, melhorá-los individual e coletivamente. Você provavelmente vai perder Biel e Jacaré no próximo jogo contra o Fortaleza. E tem pouco tempo de treinamento. Como você pretende gerir o elenco? Olá. Encontrar soluções. Ainda estou a 1000. Ainda tivemos que encontrar soluções para o jogo de hoje. Adaptações no jogo de hoje. Não havia outra hipótese de fazer as coisas. Tenho que pensar, olhar. O Jacaré parece-me normal. Cicinho é o substituto natural dele. Em relação ao Biel, perceber também, há jogadores agora um bocadinho mais frescos. Eu volto a dizer a mesma coisa. Quando sou tão criticado pelo rodízio que faço, o Biel vinha, já não sei quantos jogos traz o Biel consecutivos a jogar, e o Jacaré. São jogadores rápidos, explosivos. Onde é que rasgou? Naquelas fibras que exigem mais em momentos de velocidade, e por acaso foram os dois em momentos de velocidade. A gente, quando faz rodízio, as pessoas batem na gente porque muda, mas de facto há jogadores que fazemos menos rodízio e expomos-nos a este tipo de situação. Encontrar soluções, tal como hoje, encontrar soluções para o jogo do Fortaleza e para os outros, porque as lesões poderão ser demoradas. Boa noite, Paiva. 2 campeonatos distintos para o Bahia, nesse exato momento. Uma boa Copa do Brasil, independente de adversários, mas um campeonato brasileiro ruim nesse exato momento. Essa classificação, o quão pode ter uma melhora desse time, principalmente pelo lado da confiança e o lado psicológico? Boa noite. É um bocadinho isso. A confiança na hora de finalizar melhor, a confiança na hora de defender melhor os duelos individuais. Essa confiança é importante, vem com os resultados, e de facto seríamos, acho eu, todos injustos se não falássemos cá, como eu já disse, alguns jogos em que nós trabalhámos para muito mais e o resultado não veio. Lá está, por detalhes individuais. Coletivamente a equipa vai mostrando uma cara, vai crescendo, vai criando situações de finalização, mas é um bocadinho isso. A ansiedade depois, por exemplo, com o Goiás jogando mal na primeira parte, se não é aquele erro, podíamos ter ganho 1-0, e às vezes também é importante, não jogando bem, ganhar, que é o caso de hoje, apesar da segunda parte foi um bocadinho melhor pelo Bahia, mas às vezes neste tipo de campeonatos é importante, não jogando bem, que ganhes, não é? E eu de facto defino isso com a ansiedade dos jogadores, porque eles sentem que fazem mais para ter outro prémio, e não, repare, no jogo com o Internacional, quando um jogo controladíssimo, o Marcos não fez uma defesa, 3 finalizações do Internacional, e quando o Internacional faz o primeiro golo, eu olhei para a minha equipa e vi os jogadores com aquele coisa outra vez. É difícil explicar isto, de facto, e quando nós podíamos ir para o intervalo já a ganhar 1 ou 2-0, esta é que é a realidade. Portanto, é ansiedade, e a ansiedade tem que se combater, com trabalho, continuar a acreditar no trabalho, e depois os resultados ajudarem, porque obviamente precisamos de pontos e precisamos de ganhar. Ponto, não há outra coisa, não há outra forma de fazer isto. Professor, boa noite, parabéns pelo resultado e pela classificação. Falando um pouco do aspecto emocional da equipe, né? A equipe acabou sofrendo um gol basicamente no último minuto de jogo. Queria saber o que é que você falou com os seus jogadores ali naquele momento antes das penalidades máximas e como levar essa confiança adquirida no jogo de hoje, né? Como o nosso colega já perguntou, para o Brasileirão, tendo uma vez que o Bahia não está bem no campeonato. É isso, é melhorar os números efetivos de resultado, não há outra forma de aumentar a confiança da equipa. Agora, há 2 formas de ver como ganhas e como perdes. Quando ganhas e quando perdes jogando bem,
E isso dá-te aí alguma confiança ao grupo e à equipa, percebendo que estamos a fazer muita coisa bem feita e não estamos a ganhar o jogo por situações de detalhe, que me parece claro, uma delas é a falta de eficácia nas oportunidades de golo que criamos, que não são assim tão poucas, e a outra é ganhas ou perdes jogando mal. E eu aí acredito que ganhando ou perdendo jogando mal, estarás muito mais longe de poder continuar a ganhar. Essa é a única coisa a que eu me agarro, que é do meu trabalho. Queria mais resultados? Queria, eu entendo, mas eles não estão a aparecer. Eu não posso, eu não vou desistir. Não vou desistir, nem eles, porque eu sei a fibra e a qualidade daqueles jogadores que ali estão, e eles sabem o que nós trabalhamos durante o dia. E isto vai dar a volta, eu não tenho dúvidas nenhumas que isto vai dar a volta. Portanto, é isto, trabalhar, continuar a acreditar e trabalhar. E esperar que as coisas também nos detalhes virem para nós. Em relação àquilo que eu disse aos jogadores, só juntei e disse que tivessem muita crença e muita confiança, porque o trabalho realizado nos 2 jogos, feito por eles, tinha que nos dar justiça. Eu disse-lhes, vocês foram melhores em Santos, hoje foram melhores a espaços, mas trabalharam muito. Estivemos quase a ganhar o jogo nos seus 90 minutos, não pode haver uma injustiça maior, e vocês, cada vez que colocarem a bola para bater o penalti, vocês têm que sentir essa justiça de ganhar esta eliminatória, do trabalho que fizeram vocês todos durante estes 180 minutos. Só lhes disse isso. Confiança, porque tem que haver justiça, um dia tem que haver justiça. Mesmo com estes contornos todos de crueldade, que em especial o jogo de hoje teve, das lesões forçadas, do sofrer no fim, do falhar o penalti decisivo, mesmo assim, eu acho que era um golpe cruel, muito cruel no grupo, se a gente não passa esta eliminatória. Boa noite, Renato. Boa noite. Ainda falando sobre a questão psicológica, trazendo um pouco para o processo. Tiveram outras perguntas, mas eu vou mais longe, vou no processo. Na partida contra o Fortaleza no início do ano pela Copa do Nordeste, após o jogo, eu te perguntei como preparar os seus atletas psicologicamente para embates de alto nível que o Bahia teria durante o ano. Inclusive, o jogo de hoje foi um desses embates de alto nível. E você me disse que o importante era prepará-los, por serem jogadores jovens, mentalmente e psicologicamente para enfrentar jogos desse nível. Como é que você enxerga esse processo de ir lá até aqui, e você como comandante desse grupo, o que é que você aprendeu para preparar os seus atletas ainda melhor para jogos desse nível? Boa noite. Crescimento, porque desse jogo do Fortaleza até hoje já passaram muitíssimos jogos e muitíssimos treinos. Crescimento e trabalho diário. Obviamente com o gabinete de psicologia, já que me está a falar de psicologia, da doutora Michelle, que ajuda também nos jogadores e ajuda a equipa técnica, porque de facto eu gosto de ser o psicólogo dos jogadores, mas até onde entra a ciência eu já não posso entrar, porque eu não sou formado em psicologia. E aí é onde a doutora Michelle e o seu gabinete entra para ajudar os jogadores. Depois dar-lhes crença, dar-lhes ferramentas de jogo para que eles vão crescendo individual e coletivamente. Por isso que eu peço tempo. Hoje somos uma equipa diferente desse dia, diferente não só em jogadores, porque nesse tempo, se compararmos os 11, há muita gente que não estava ainda, e diferentes em crescimento de trabalho. A parte de facto que está aqui a bloquear é o que eu estava a responder, é que vais trabalhando e vais jogando, vais apresentando alguns números de jogo, mas depois esses números efetivamente não se traduzem nos resultados. E isso é sempre um bloqueio. Acaba sempre, e a grande fortaleza deste grupo é de facto, mesmo nestas contrariedades, continuar a acreditar. E hoje, com este somatório todo de contrariedades, voltaram a acreditar, não abanar, chegar ali e decidir uma eliminatória. Portanto, eu não vejo nada a não ser trabalho, mas obviamente a parte psicológica é fundamental, porque eles são homens. E se não funciona, tudo começa aqui. E se aqui não estiver bem, eles não vão conseguir ser jogadores. Continuar a fazer crescer a equipa, Fortaleza, e depois vamos ter uma semana outra vez larga para trabalhar Cruzeiro, vamos agarrar outra vez essa semana larga para aproveitar para crescer mais um bocado e
e sermos efetivos, isso é que temos de facto que ser, efetivos no momento de fazer golo e efetivos no momento das poucas vezes que nos chegam, não deixarmos fazer golo. Obrigado, pessoal. Está ali. Tem uma ali, peraí, Messias. Só ali, já lhe respondo. Está ali um senhor atrás primeiro, já lhe digo. Sim. Ondildo Rodrigues, Foco no Esporte. Boa noite. Paiva, parabéns pela classificação novamente. Mas assim, o Bahia, nesse ano de 2023, iniciou o campeonato da Copa do Nordeste, tinha uma expectativa, não conseguiu alcançar. O Campeonato Baiano conseguiu o objetivo, mas a gente sabe que não é um parâmetro para a competição que se está disputando agora. Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil é um formato totalmente diferente de brasileiro, né? E o Bahia consegue avançar, mesmo com as dificuldades. E o feeling ainda não pegou, o time ainda não conseguiu encaixar, né? Qual o percentual de confiança do Paiva para que, no final do ano, o torcedor do Bahia se sinta tranquilo, continuar na primeira divisão e alcançar um objetivo maior na Copa do Brasil? Total e absoluto. Total e absoluto. Confiança no meu grupo de trabalho, nos meus jogadores, total e absoluto. E eu disse que íamos ser uma equipa de menos a mais. Está a custar arrancar, está a custar decolar, é verdade. Em especial pelos resultados, porque pelas exibições, acho eu, em muitos jogos, se cai para o outro lado, não estávamos aqui com este discurso, mas é óbvio que isto faz de pontos e de resultados. Confiança no meu trabalho, no trabalho das minhas pessoas e dos jogadores, total e absoluto. Se o torcedor é um bocado mais impaciente porque é emoção e porque quer ver a sua equipa ganhar sempre, eu entendo, eu percebo isso, mas nós somos muito conscientes daquilo que estamos a fazer, somos muito conscientes do ano zero que é isto, somos muito conscientes quando a Copa do Nordeste foi disputada, mais de metade da equipa não estava cá, somos muito conscientes disso, portanto, e por isso eu disse, próxima temporada, Copa do Nordeste, vamos ver, mas confiança total e absoluta. Rapidinho, professor, fora do script, já lhe falaram na UTM sobre Biel e Jacaré? Não falaram, mas não é preciso, há ali lesões musculares, claríssimas, e que vão ter que levar o seu tempo de recuperação. Portanto, agora vamos só perceber a dimensão das mesmas, se são muito graves ou menos graves, mas são lesões